Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 197. É o quinto informativo seguido sobre o tema colaboração premiada. Fica aquele convite de sempre para você que ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa de nos seguir, de ativar o sininho, de comentar, curtir, compartilhar com os amigos. Tudo para ajudar com que esse material chegue a mais pessoas, nos ajudando assim a manter esse trabalho que tem sido feito. Fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada. Lá também temos novidades jurídicas todo dia, muita coisa legal, não deixa de seguir. Então, sem mais delongas, vamos começar o informativo. Tese 1. Não é teratológica a decisão que homologa termo aditivo de acordo de colaboração premiada anteriormente revogado, pois situações pretéritas a priori não contaminam futuros acordos da mesma natureza. Vamos imaginar aqui. O Mévio celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, sendo que esse acordo foi posteriormente homologado, tudo certinho. Só que depois de algum tempo, o Mévio descumpriu o acordo, e aí foi revogado judicialmente. E aí, passado mais um tempo ainda, houve um aditivo a esse acordo de colaboração premiada. Então veja só a linha do tempo. Primeiro foi celebrado o acordo, depois foi revogado e depois foi realizado um aditivo a esse acordo. Esse aditivo é teratológico, é nulo, é viciado, contaminado? Não, de forma alguma. Até porque qualquer situação pretérita não vai contaminar um acordo futuro. Porque o acordo futuro ele já foi feito de acordo com aquele momento. Naquele momento, ao Estado era interessante celebrar aquele acordo por motivo A, B e C que vai ser listado ali naquele acordo de colaboração premiada. Então, gente, não é uma situação pretérita que vai ter o condão de contaminar todos os futuros acordos, aditivos, etc., que possam ser feitos. Então, visto dessa forma, não há nenhuma nulidade desse aditivo ao acordo de colaboração premiada. Tese 2. No âmbito do acordo de colaboração premiada, não é lícita a inclusão de cláusulas relativas a medidas cautelares de cunho pessoal, pois a extensão do acordo abrange tão somente aspectos relacionados à imposição de pena futura. Essa tese 2 ela parece um pouco confusa, mas as próximas teses acabam clareando um pouco as ideias do que está dizendo aqui, porque passam a ideia, por exemplo, que o acordo de colaboração não vai poder incluir cláusulas sobre cautelar de cunho pessoal. Aqui a gente fala, né, por exemplo, na prisão preventiva, na prisão domiciliar, etc, etc, etc. Mas, na verdade, não é isso que diz. Aqui, na verdade, a gente parte de uma situação concreta que é mais ou menos a seguinte. O Mévio está em prisão preventiva, e aí, por estar em prisão preventiva, ele celebra acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. E aí o acordo previu, dentre outros pontos, a concessão da liberdade provisória ao acusado, que se encontrava, em prisão preventiva. Só que, posteriormente, se verificou que o Mévio não se desincumbiu de todos os deveres que ele assumiu e que ainda persistiam os motivos autorizadores dessa segregação cautelar. E aí a prisão preventiva foi novamente decretada. Ou seja, o Mévio ele não cumpriu aquilo que ele prometeu e aquele estado de perigo decorrente do estado de liberdade dele ainda persistia. Então, seria possível novamente essa prisão preventiva? Seria. E veja só, a grande finalidade da colaboração premiada não seria essa concessão ou não de liberdade provisória. Seria, na verdade, aspectos relacionados à imposição de pena futura. Então, se existe ali uma situação onde até se permitiu, se relativizou o estado de perigo do indivíduo em nome de uma colaboração que ele deu, e se deu ali meio que um voto de confiança para que ele ficasse em liberdade durante o curso do processo.
Caso se perceba que esse voto de confiança foi quebrado e que, além disso, ainda permanece o risco da liberdade, não há nenhum problema em voltar a fixar essa medida cautelar. Então, ele pode perfeitamente voltar para a prisão preventiva. Tese 3. O descumprimento do acordo de colaboração premiada ou a frustração da sua realização, por si só, não autoriza a imposição da segregação cautelar, quando ausentes os requisitos da prisão. E aí, gente, com a tese 3, a tese 2 começa a ficar um pouco mais clara. Olha só o que a tese 3 fala. O Caio celebrou o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. E aí, nesse acordo, dentre os pontos, ele foi posto em liberdade provisória. Acontece que, posteriormente, o Caio descumpriu os termos do acordo. E aí, descumpriu, o acordo foi revogado. Caio automaticamente volta para a prisão preventiva? Não. Por quê? Porque a prisão preventiva ela é uma medida cautelar. Para a prisão preventiva ser decretada, é necessário verificar se naquele momento existe alguma situação que vá justificar essa necessidade de colocar Caio novamente na prisão preventiva. Então vai se verificar se existe ali o risco de liberdade, se a liberdade de Caio traz risco. Se não traz, não vai ser o mero descumprimento daquilo que ele acordou na delação premiada, na colaboração premiada, enfim que seja, que vai fazer com que ele volte a ser preso preventivamente. Bruno, e em uma situação em que ele nem descumpriu? O Caio ele nem descumpriu o acordo, mas por algum motivo qualquer que seja, se verificou que há um risco decorrente da liberdade dele. É possível que se decrete a prisão preventiva? Sim, gente, é possível. É isso o que a tese 2 diz no final das contas, que olha, o objetivo do acordo de colaboração premiada é tratar sobre a pena que vai ser imposta ao final, e não tratar sobre uma questão de cautelar durante o curso do processo. É possível que, em virtude do acordo de colaboração premiada, se coloque o indivíduo em liberdade naquele momento? Sim, é possível sim. Mas isso não quer dizer que um mês depois, 2 meses depois, 1 ano depois, havendo ali um risco concreto, esse indivíduo não pode voltar para a prisão. Então, no final das contas, é isso que a tese 2 dizia. E aí, naquele momento, só da leitura da tese, isso parece um pouco estranho, né? A tese não me pareceu tão bem redigida assim, mas conforme você vai lendo as teses posteriores, isso vai ficando mais claro. Tese 4. Nos casos em que o acordo de colaboração premiada implicar um único fundamento para conceder a liberdade provisória a acusado preso preventivamente, descumpridos os termos do pacto, subsiste o fundamento válido para restabelecer a segregação cautelar. Gente, olha só a diferença da tese 4 para 3. Aqui na tese 4, o Carlos estava preso preventivamente, ele celebrou um acordo de colaboração premiada e ele só foi posto em liberdade por causa desse acordo. Ou seja, ainda existia ali um risco de liberdade. O fato de Carlos estar solto representava um risco à sociedade. Mas, apesar disso, como ele celebrou o acordo foi muito importante, se flexibilizou essa prisão preventiva e aí se colocou esse indivíduo em liberdade. Só que ele descumpriu. Então veja só, o único motivo dele ter sido solto foi porque ele fez o acordo. Se ele descumpriu o acordo, nesse caso, é possível sim que ele volte à prisão. Mas, gente, veja só, no final das contas, todas essas teses aqui elas vão dizer uma coisa só. Não é o simples descumprimento que leva o indivíduo a voltar à prisão preventiva. É necessário, no final das contas, averiguar se existe risco decorrente do estado de liberdade. Simples assim. Nesse caso aqui dessa tese, esse risco decorrente do estado de liberdade ainda existia.
e ele só estava solto por conta do acordo de colaboração premiada. Então, se ele descumpriu o acordo, deixou de existir aquela flexibilização decorrente do acordo de colaboração premiada, decorrente da importância do acordo que foi celebrado. Tese 5. Não há necessária relação de causalidade entre a celebração do acordo de colaboração premiada e a concessão de liberdade ao colaborador, embora, em certos casos, tal negociação possa mitigar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Mesmo caso da tese 4. Mesmo caso de todas as primeiras teses. Está tudo muito parecido, né, aqui. O que acontece aqui? Não existe uma relação de imediaticidade entre o indivíduo fazer um acordo de colaboração premiada e ser posto em liberdade, de forma alguma. O indivíduo pode fazer o acordo e permanecer preso até o dia do processo, porque há ali um risco à ordem pública decorrente do seu estado de liberdade e esse indivíduo vai ter que permanecer preso, ponto. É possível mitigar esse risco à ordem pública em virtude do acordo? É possível. Então, realizou o acordo, foi muito importante esse acordo, trouxe informações muito relevantes, vamos mitigar aqui esse risco que existe e você vai ser posto em liberdade. Ok, plenamente possível, é isso que a tese 5 diz. Tese 6. Não viola os termos do acordo de colaboração premiada a imposição de monitoramento eletrônico pelo juízo da execução penal, pois não se trata de modalidade de pena, mas sim de meio de fiscalização de seu cumprimento. Caso concreto aqui, gente. O Carlos estava preso preventivamente em virtude de um crime cometido no âmbito de organização criminosa e durante essa investigação ele celebrou um acordo de colaboração premiada também com o Ministério Público. Dentre os outros termos, constou a possibilidade do Carlos cumprir a sua pena em prisão domiciliar. Acontece que, ao impor essa pena de prisão domiciliar, o juiz determinou que fosse também realizado o monitoramento eletrônico, ou seja, o Carlos ficou de tornozeleira eletrônica. E aí o Carlos disse, opa, no nosso acordo não tinha monitoramento eletrônico. E aí, seu juiz, mande tirar aqui a pulseirinha? E aí o seu juiz disse, não. O monitoramento eletrônico não é espécie de pena. Nós aqui chegamos no acordo, dentro do seu acordo de colaboração premiada, né? Ou melhor, nós não, você e o Ministério Público, eu homologuei, no sentido de que você cumpriria sua pena em prisão domiciliar. Agora, a questão do monitoramento eletrônico, isso daí vai ser simplesmente uma forma de fiscalizar a regularidade do seu cumprimento de pena. Logo, apesar disso não constar expressamente no acordo de colaboração premiada, não é possível que você venha a questionar essa aplicação da necessidade de monitoramento eletrônico. Tese 7. A concessão do benefício da delação previsto no artigo 9613, Lei da Lavagem de Capitais, depende do preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais nele descrito, visto que contempla hipóteses alternativas. E aí, gente, muito importante ouvir os podcasts anteriores, como eu disse, esse é o 5º podcast sobre o tema colaboração premiada. Então é meio que natural que as primeiras edições vão trazendo ali algumas questões mais teóricas, mais iniciais sobre o tema. Então, na primeira edição, por exemplo, sobre o tema, havia ali várias teses distinguindo o que era colaboração premiada, do que era delação premiada. E aí, com o passar do tempo, né, conforme novas edições vão vindo, elas vão entrando em questões cada vez mais detalhadas acerca do tema. Como essa já é a 5ª edição seguida sobre o tema colaboração premiada, então é muito importante você ouvir as edições anteriores, porque essa distinção entre colaboração e delação premiada é muito bem analisada, principalmente na primeira edição, que, se eu não me engano, é a 192. Mas, basicamente, a diferença aqui é que a colaboração é um negócio jurídico bilateral, e aí, como está previsto lá na Lei 12.850, é exatamente essa revolução que traz a Lei 12.850, enquanto a delação é um ato unilateral. E a delação já existia no direito brasileiro há muito tempo.
Então, um bom exemplo é exatamente aqui na lei da lavagem de capitais, onde o artigo 1º, parágrafo 5º, traz uma hipótese em que o indivíduo, delatando os outros membros, coautores, partícipes, etc., ele vai ter para si um direito. Qual é esse direito? É a redução de pena de 1 a 2 terços e o cumprimento em meio de regime aberto ou semiaberto. Veja só. Artigo 1º, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por restritiva de direitos, se o autor, coautor, partícipe, colaborador, espontaneamente com as autoridades, prestando os esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores ou partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Então veja só, o indivíduo fez qualquer dessas coisas, colaborou espontaneamente, prestou esclarecimento, e esse esclarecimento levou a qualquer uma dessas 3 situações. Quais são essas 3? A apuração das infrações penais, identificação dos autores, coautores e partícipes, ou, e veja só a importância do ou, localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Nesse caso, o indivíduo ele vai ter direito, é direito dele, uma redução da pena de 1 a 2 terços, o cumprimento dessa pena em regime aberto ou semiaberto e uma possibilidade do juiz substituí-la a qualquer tempo por restritiva de direitos. E aí, o ponto aqui é simplesmente esse. Essas situações, esses requisitos, eles são alternativos. Por que são alternativos? Porque tem lá a partícula ou. Então, o indivíduo ele vai ter que prestar esclarecimento que conduz à apuração da infração penal, identificação de autores, coautores ou partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Não é necessário que se consiga esses 3 resultados, basta um. Tese 8. A incidência dos benefícios previstos no artigo 14 da Lei 9807 de 99 é obrigatória se preenchidos os requisitos da delação premiada. E aqui, gente, Lei 9807 é a Lei de Proteção à Testemunha. Mais um caso aqui de delação premiada. O que diz o artigo 14? O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Gente, primeiro ponto aqui, só para diferenciar. Requisito aqui é cumulativo ou alternativo? Gente, aqui é diferente lá da lei de lavagem de dinheiro. Lá a lei fala em ou, né? Ou. Como é ou, são requisitos alternativos. Aqui fala e. Então, um indivíduo ele tem que necessariamente colaborar para identificar os demais coautores e partícipes do crime, ajudar na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Aqui tem que ter todos os requisitos. Se ele só identificou a localização da vítima com vida, nada de delação premiada para ele, nada de redução de pena. E aí, se ele preenche os requisitos, é uma possibilidade ou é uma obrigação de reduzir a pena de 1 a 2 terços? Gente, é uma obrigação. É uma obrigação. Mesma coisa lá no crime de lavagem de dinheiro também. Preencheu os requisitos necessários? É uma obrigação. É necessário reduzir a pena de acordo com o que diz a lei. Não existe ao juiz uma facultatividade de aplicar essa redução de pena. Tese 9. A incidência dos benefícios previstos no artigo 159 do Código Penal é obrigatória se preenchidos os requisitos da delação premiada. Gente, mais um caso de delação premiada previsto na lei e que já existia mesmo antes da Lei 12.850. Para ser mais exato, aqui foi incluído em 1996 essa previsão.
Se o crime é cometido em concurso, aqui a gente está falando do crime de extorsão mediante sequestro, tá, gente? Se o crime é cometido mediante concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberdade do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, quais são os requisitos aqui? Primeiro, qual a natureza jurídica? Delação premiada. E, portanto, ato jurídico unilateral. Quais são os requisitos aqui previstos? O indivíduo tem que ter cometido um crime em concurso, ele tem que denunciar à autoridade o coautor, o partícipe, etc. E ele tem que facilitar a libertação do sequestrado com essa delação. E qual será a consequência prática disso? Ele terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Ele poderá ter? Não, ele não poderá ter, ele terá. É obrigatório. Preencher os requisitos, é obrigatória a aplicação. E, gente, seja na lei de lavagem de dinheiro, seja na lei de proteção à testemunha, seja aqui no crime de extorsão mediante sequestro, mesma coisa, preencher o requisito é obrigatório. Delação premiada é ato jurídico unilateral. Preencher o requisito, direito subjetivo à redução da pena ou aos benefícios que ali estão previstos. Se a lei trouxer mais de um benefício, então, por exemplo, lá na lei de lavagem de dinheiro, existe a possibilidade do indivíduo, além da pena ser reduzida de 1 a 2/3, ela ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Então aqui tem uma discricionariedade e também existe uma discricionariedade de deixar de aplicar a pena para substituir por restritiva de direitos. Então aqui é uma discricionariedade em qual medida será aplicada, mas ele vai ter direito à aplicação pelo menos da redução da pena, e aí o restante vai estar de acordo com a discricionariedade judicial. Se o regime é aberto, é semiaberto, se vai ser ou não substituída por restritiva de direitos. Já aqui no caso da tese 9, que fala da delação premiada na extorsão mediante sequestro, traz somente a redução da pena. Então aqui realmente é algo vinculado. Delator, reduziu a pena de 1 a 2/3. Tese 10. E a tese 10 vai ser comentada junto com a tese 11. Na delação premiada, a aplicação da fração de diminuição da pena em seu patamar mínimo requer decisão fundamentada sob pena de ofensa ao princípio da motivação. Tese 11. Na colaboração premiada, cabe ao órgão julgador, no exercício do juízo de discricionariedade, fixar a fração de redução da pena, observando o limite de 2/3. Então aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a delação premiada lá da Lei 9807 de 99, que é a Lei de Proteção à Testemunha. Artigo 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. E aí, como eu disse, existe uma discricionariedade aqui, tão somente nessa redução de 1 a 2/3. Só que, gente, existir uma discricionariedade não quer dizer que o juiz pode fixar o percentual que ele quiser. Não é isso. Se o juiz não fundamentar, ele vai ter que reduzir no patamar máximo. Em regra, então, é 2/3. Agora, o juiz pode dizer, por conta da situação A, B e C, vou reduzir aqui no mínimo. Qual mínimo? 1/3. Mas ele não pode deixar de fundamentar o motivo pelo qual ele não reduziu no patamar máximo. Portanto, o indivíduo preencheu aqui todos os requisitos. A gente já viu que na Lei 9807, que é a Lei de Proteção à Testemunha, os requisitos são cumulativos. Então, identificação dos coautores ou partícipes do crime, localização da vítima com vida e recuperação total ou parcial do produto do crime. E aí, o juiz vai ser obrigado a reduzir a pena? Vai. E aí, em que percentual? Se ele não fundamentar, vai ter que reduzir no máximo. Agora ele pode dizer assim, olha, a vítima foi localizada com vida, mas em um estado ruim de saúde, deteriorado, doente. Então, nessa situação aqui, eu vou reduzir só em 1/3.
Ou então, olha, você colaborou para a recuperação do produto do crime, mas não foi total, foi parcial e foi bem pouquinho. Então eu vou reduzir aqui só em 1/3 também, ou então eu vou reduzir em um pouco menos que 2/3, aqui algo intermediário. Ele tem que motivar. Em resumo, ele tem que motivar. Se ele não motiva, tem que reduzir em 2/3. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre. Não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br, principalmente você que ainda não conhece o nosso Clube da Lei, que ainda não faz parte. Com certeza vai lhe ajudar muito na organização do seu estudo de lei seca e jurisprudência. E quem sabe é só isso que está faltando para você conseguir dar aquela melhorada, dar aquele salto de qualidade no seu estudo e conseguir sua aprovação finalmente. Então, não deixa de conhecer, não deixa de vir fazer parte, que eu tenho certeza que nós temos muito a acrescentar ao seu estudo. Por hoje foi isso, aguardo vocês no nosso próximo podcast.